Arthur Igreja, que conseguiu parar um minutinho no aeroporto para nos atender nessa segunda-feira, graças à tecnologia que nos faz hoje conseguir fazer essas conexões, né, pela internet. De 4G, onde você está, Arthur? Boa tarde. Boa tarde. Por enquanto 4G, estou aqui embarcando em Curitiba, estou no aeroporto só para variar um pouco. Então, na expectativa aí do sinal do 5G em breve para a nossa conversa ter mais qualidade ainda. Ah, mas tá ótima, viu? Tanto imagem, tanto o áudio quanto o vídeo, tá bem legal mesmo, viu, Arthur? Bom, e quem tá assistindo em casa, né? Porque agora o celular você espelha na televisão, você tem um aplicativo na própria Smart TV. A Disney Plus tá sorrindo, né? Conseguiu ultrapassar o Netflix, né? Algo que a gente pensava que seria impossível tempos atrás, né? Quando a gente falava de um streaming, né? A gente falava de Netflix. Hoje a Disney já superou. Como que a gente pode trazer essa definição? São mais eventos? É o menor preço? O que você atribui a essa ultrapassagem? Então, Guarizo, esse é um assunto que nós já tratamos aqui algumas vezes, né? Então, como você muito bem colocou, até pouco tempo atrás, streaming era sinônimo de Netflix, né? Então, as duas palavras praticamente se confundiam, assim como o Spotify aí no mundo da música, e até não muito tempo atrás, o Facebook como rede social. Então, o que acontece é que quando nós temos uma plataforma que é muito dominante, a gente tende a acreditar que sempre vai ser assim. E quando o assunto é tecnologia, nós temos aí um punhado de empresas, mas são muito poucas, né, que duraram várias décadas, como é o caso da Apple, o caso da Microsoft e tantas outras. Então o que acontece com a Netflix é que ela era praticamente sinônimo do mercado e aí ela começou a ganhar concorrência. Então a Disney foi chegando, a HBO e tantas outras, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, a Disney, quando ela atingiu a marca aí de mais de 100 milhões de assinantes em menos de 3 anos, que é uma marca que a Netflix demorou mais de 15 anos, muita gente falou, isso é porque a Netflix abriu o mato, né? Ou seja, o mercado de streaming hoje já é conhecido, então foi por causa disso. Só que aí, na semana passada, as empresas abriram aí seus números de assinantes e a Disney ultrapassou. E aí agora muita gente está fazendo análise do que pode ter acontecido. Então as possíveis explicações são: a Netflix apostou muito em conteúdo autoral, que deu certo por algum tempo, só que ela precisava renovar o catálogo. E aí o que aconteceu? Ela foi para uma estratégia de mais quantidade em detrimento da qualidade. A Disney sempre falou o seguinte, olha, eu vou ter um catálogo mais enxuto. Aliás, quando a plataforma chegou no Brasil, muita gente reclamava disso, que o catálogo era pequeno, mas eles iam focar em qualidade, né? Então fazer menos conteúdo, mas um conteúdo mais certeiro. Aliado a isso, a marca conta com grandes franquias, como é o caso de Star Wars, como é o caso de tantas outras. Então tem essa fortaleza. E aquela associação emotiva com o Mickey, com os parques, sem falar na compra que eles tinham feito tempos atrás da ESPN. Então o que acontece? Eles têm esporte ao vivo, eles têm vários outros conteúdos, e a Netflix acabou apostando em games, né? E agora a plataforma também anunciou que uma parcela muito pequena, menos de 1%, que está jogando dentro da Netflix, ou seja, ainda não decolou essa estratégia dos games. Então o fato é que a empresa agora sofre essa concorrência e a Disney ela parece mais bem posicionada, porque como eu falei, ela tem outras áreas de negócio, ela tem essa conexão com o mundo offline, coisa que a Netflix não tem. Então eu acho uma coisa muito interessante, por que esse tópico é relevante para, por exemplo, para o varejo, né? Porque no varejo, muito tempo as pessoas falaram, com o crescimento do online não terão mais os shoppings. E hoje o que a gente está vendo é exatamente o que aconteceu com a Disney. Quem está bem posicionado na internet, mas está bem posicionado fora dela, é essa empresa que tem uma força, que tem uma segurança maior. Mas tem um outro lado da história, né? Que você citou redes sociais, né? Por exemplo, a grande febre da década de 2000 foi o Orkut. Hoje ele não existe mais. O Facebook, que já foi a maior, continua existindo, mas até a empresa mudou de nome para Meta, né? Hoje tem muito mais gente que usa o WhatsApp ou que tem o Instagram do que o próprio Facebook. E há um risco de da Netflix ser um Orkut, desaparecer,
ou pode ficar ali sendo uma das menores no mercado, como o próprio Facebook é hoje. Não que seja pequeno, né, mas em comparação ao que já foi. Eu te diria que esse é um risco que toda empresa corre e todo profissional corre. Então, eu, você e qualquer pessoa que está no mercado corre esse risco. E esse é o risco da obsolescência, né? O risco de você se desconectar do público, né? Então, isso aconteceu também já foi sinônimo de rede social, né? Eram termos que se confundiam, especialmente aqui no Brasil. Esse espaço foi dominado pelo Face e hoje a Meta, basicamente, ela se salva justamente pelo WhatsApp e pelo Instagram. E nós já estamos vendo um certo declínio também no Instagram, que está sendo substituído aí com muita força pelo TikTok. Então, uma vez mais, a saída para tudo isso é inovação, é encontrar novos recursos, novos artefatos aí para manter a conexão com o público, né? Então, é isso que não está acontecendo passado um tempo com a Netflix. Ainda não está acontecendo uma onda de cancelamento, ainda a empresa não está sob ameaça, mas todos esses sinais são, sim, alarmantes. Só para conectar com esse assunto que nós estamos falando, o Face, por exemplo, pela primeira vez, alguns meses atrás, não teve crescimento de usuários, e aí o que aconteceu na sequência? Foi a primeira queda nos anunciantes, e daí, depois, a primeira queda de receita. Então, esses são sinais evidentes que você está sendo atacado e que o público está te deixando um pouquinho de lado. Então, se pode acontecer com a Netflix, a resposta é pode. Assim como pode acontecer com qualquer empresa. Ô Arthur, eu vou te colocar um assunto fora da nossa pauta aqui. Primeiro, agradecer ao nosso ouvinte, final do telefone 1720, que a Netflix ainda é a melhor, mas é o mais caro. É algo que a gente já conversou aqui. Mas, já que você falou de uma queda no Instagram, essas modas, né, esses joguinhos que são colocados, o atual agora, 3 personagens que se identificam com você, esse tipo de inovação ainda não tem um resultado esperado para dar um crescimento, porque muita gente faz a mesma coisa, né? Isso aí acaba não trazendo, eu não faço, tá? Só para você saber, mas acaba não trazendo o engajamento que a plataforma espera, que o aplicativo espera. Nós temos que lembrar que essas empresas, elas têm um poder de investimento colossal, tem lá mentes brilhantes, mas assim como qualquer empresa, ela está tentando, e às vezes ela acerta e às vezes ela erra. Então, muitas vezes esses jogos, essas interações, o que acontece? Ela pode dar certo num país e não funcionar no outro. Então, só para dar a medida do que eu estou falando, o WhatsApp, que absolutamente todo mundo usa no Brasil, está presente em mais de 99% dos smartphones, por exemplo, nos Estados Unidos não vai bem. Então, semana passada saiu uma pesquisa mostrando que entre os jovens, o índice é inferior a 30%. Então, o que acontece é que as empresas testam esse tipo de coisa, sim, elas estão tentando o tempo inteiro aumentar o engajamento, assim como está acontecendo com o Instagram, que ele está tentando mostrar cada vez mais conteúdo de quem a pessoa não segue. E aí o que acontece? Algumas pessoas estão gostando, outros usuários estão ficando irritados. Então, por mais que você tenha inteligência artificial, você tenha muita informação, continua sendo um jogo em que você faz testes e nem sempre dá certo. Verdade. Aparece lá um hambúrguer maravilhoso. Nossa, que delícia! Você vai ver a hamburgueria no Recife, capital de Pernambuco. Tá acontecendo isso no Instagram mesmo, viu? Obrigado, Arthur Igreja, pela participação. Você volta segunda-feira que vem com mais Universo Digital aqui no time do estúdio. Um abraço. Grande abraço. Agora são 3 horas e 57 minutos.